céu ou inferno? Essa pergunta não é um jogo de palavras. É o destino eterno da sua alma. E Jesus não deixou margem para interpretação. Ele foi direto, cortante, irrefutável. Os escolhidos não vagueiam após a morte. Os pecadores não descansam em paz. Existe um caminho, uma porta, um veredito. E se você está respirando agora, ainda há tempo para descobrir em qual lado você vai estar. No Evangelho de Mateus 25, Jesus narra uma cena final. Um rei exaltado, separando ovelhas de bodes. Não há meio termo. Não há apelação. Ali ele revela o destino eterno de dois grupos. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25:46. Sim. O inferno é real. O céu também. E cada palavra de Cristo rasga qualquer ideia romantizada de todos vão para o céu. Não vão. E o que poucos entendem é que a separação não acontece só depois da morte. Ela começa agora. Na forma como você vive, no que você acredita e no que você ignora. Hoje muita gente vive como se nunca fosse morrer. Outros morrem, como se nunca tivessem vivido de verdade. Mas o que Jesus nos revela é que ninguém morre por acaso. Todos vão se encontrar com o Eterno, e esse encontro já tem um endereço definido. E aqui vai um choque. Nem todo escolhido vai para o céu imediatamente. Nem todo pecador desce direto. A Bíblia nos mostra um cenário mais profundo e dramático do que imaginamos. Vamos expor isso, sem floreio. A verdade bíblica que derruba falsas esperanças e acende um alerta para quem ainda tem chance de se arrepender. Prepare-se. Nos próximos minutos, você vai entender exatamente o que acontece no instante da morte, para onde vão os salvos e os perdidos, o que Jesus revelou sobre o estado dos mortos e o que ninguém está dizendo nas igrejas modernas sobre o destino eterno. Se inscreva no canal agora e ative o sino. Esse conteúdo vai abrir os seus olhos e mudar sua maneira de enxergar o presente e a eternidade. Vamos começar pelo instante da morte, aquele segundo em que o coração para, os olhos se fecham e o corpo perde a vida. O que acontece nesse exato momento? Silêncio eterno, um túnel de luz, um sono profundo. A Bíblia nos dá pistas claras e diretas. E não é nada parecido com as narrativas populares ou filmes de Hollywood. Jesus contou a história do rico e Lázaro em Lucas 16, 19, 31. E ela desmonta qualquer ideia romântica sobre o pós-morte. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos. Lucas 16, 22, 23. Dois homens morrem. Um pobre justo, um rico egoísta. Mas no exato instante da morte, seus destinos foram definidos. Lázaro é levado pelos anjos. O rico desperta, em tormentos. Não houve julgamento ali. Não houve segunda chance. A decisão já havia sido tomada em vida. E é aqui que muita gente se engana. Acha que o julgamento acontece depois da morte, como se fosse possível mudar de lado na eternidade. Mas a Bíblia mostra que a morte apenas revela aquilo que já foi decidido aqui. Jesus não disse que o rico estava esperando ser julgado. Ele já estava consciente, sofrendo, clamando por uma gota d'água. Enquanto isso, Lázaro descansava ao lado de Abraão, em paz. A eternidade começa com consciência, separação e consequência. Mas ainda tem mais. O texto nos mostra que o rico queria avisar os familiares que estavam vivos. Ou seja, ele sabia que quem vive como ele viveu está indo para o mesmo lugar. Jesus expôs isso para nos alertar, para que ninguém diga no último dia, eu não sabia, ninguém me contou, você está ouvindo agora. E essa verdade precisa ser encarada de frente. A forma como você vive hoje está escrevendo seu destino eterno. A morte não é o fim, é o portal. E Jesus nos mostrou o que há dos dois lados. No lado dos escolhidos, há consolo, paz, presença de Deus. No lado dos perdidos, há tormento, consciência e arrependimento. Tarde demais. Mas você ainda está vivo.
O tempo da decisão ainda está em suas mãos. Agora que você já entendeu que a eternidade começa no exato instante da morte, precisamos avançar para um ponto ainda mais profundo. Quem são, de fato, os escolhidos? E quem são os condenados? Porque aqui está o grande choque. Nem todo mundo que se diz cristão está salvo. Jesus deixou isso claro em Mateus 7, 21 e 23, um dos textos mais assustadores da Bíblia. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus 7, 21. Repare, essas pessoas chamam Jesus de Senhor. Elas provavelmente oraram, jejuaram, frequentaram cultos, mas no final foram rejeitadas. Elas dizem, Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, fizemos milagres. E Jesus responde, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa palavra iniquidade não fala apenas de erros. Fala de um estilo de vida camuflado, pessoas que praticam o mal enquanto sustentam uma aparência de fé, ou seja, falsos convertidos. Gente que vive de aparência, mas nunca nasceu de novo. Esses não herdarão o reino. Esses já estão caminhando para o tormento, mesmo que tenham um discurso bonito. E aqui vem uma verdade dura. O inferno vai estar cheio de gente que era da igreja, mas que nunca foi de Cristo. Não é o título de crente que salva. É o novo nascimento, a transformação real, a obediência sincera. Enquanto isso, os escolhidos não são perfeitos, mas são regenerados. Erram, mas se arrependem. Caem, mas se levantam com os olhos fixos em Cristo. Vivem com sede de Deus, não com sede de si mesmos. E o que os espera? Ao vencedor darei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Apocalipse 2, 7. Céu é o destino dos que foram transformados pela graça. Não por merecimento, mas por resposta. A voz do Salvador. Agora pense comigo. Se Jesus voltar hoje, você seria reconhecido por ele? Essa é a pergunta mais importante da sua vida. E se você quer continuar recebendo vídeos que te levam a essa reflexão profunda, se inscreva no canal agora. Aqui a gente fala a verdade, aquela que confronta, mas também liberta. Vamos continuar? Agora que já entendemos que não é a aparência de fé que salva, e sim a transformação interior operada pelo Espírito Santo, precisamos tocar em outro ponto altamente negligenciado nas igrejas modernas. O que acontece imediatamente após a morte? Existe consciência? Existe tormento? Há esperança depois da morte? A resposta de Jesus a essas perguntas está na parábola do rico e Lázaro. Lucas 16, 19 e 31. Essa não é uma história comum. Jesus não usou linguagem simbólica como em outras parábolas. Ele nomeou pessoas, lugares e sentimentos, o que nos leva a crer que está falando de algo real. Veja o que ele diz. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos. Lucas 16, 22, 23. Ou seja, no momento da morte, duas realidades eternas se separam. O justo, representado por Lázaro, é acolhido. O ímpio, representado pelo rico, é atormentado. Não há um limbo. Não há uma segunda chance. Não há purgatório. O rico não foi um assassino, um bruxo, um satanista. Era apenas um homem que viveu para si mesmo, ignorou o pobre, amou. Mais o conforto do que a obediência. E o que ele faz no inferno? Ele implora por alívio, mas é tarde demais. Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Lucas 16, 24, olha isso. Uma consciência plena da realidade. Ele sente sede. Ele lembra de sua vida. Ele reconhece sua condenação. E o mais chocante, ele tem consciência de que seus irmãos ainda vivos estão correndo o mesmo risco. Mas mesmo assim, a resposta é direta. Há um grande abismo entre nós e vós de sorte, que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam. Lucas 16, 26, esse é o aviso de Cristo. Depois da morte, o destino está selado.
Não importa se a pessoa era gente boa ou tinha boa intenção. O que conta é: você nasceu de novo? Sua vida foi rendida a Cristo? A morte não é o fim da consciência. É o início de uma eternidade, com Deus ou separado dele para sempre. E o tempo para decidir é agora. Agora que entendemos que o destino eterno é selado imediatamente após a morte e que há consciência plena tanto no céu quanto no inferno, precisamos abrir os olhos para a descrição real desses dois lugares, direto das palavras de Jesus. Porque o que se prega por aí é um céu sem glória e um inferno sem dor. Mas a verdade bíblica é muito diferente. O céu, a glória que não pode ser comparada a Jesus, descreve o céu como um lugar de recompensa, descanso, plenitude, vida abundante e, acima de tudo, presença de Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. João 14. O céu não é uma nuvem com arpistas. É uma cidade viva, real, gloriosa, onde Deus habita com os seus. É onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Apocalipse 21:4. Mas atenção, o céu não é um prêmio para quem foi bom, e sim um lugar preparado para quem nasceu de novo. É um lar. Mas só entra quem é filho. O inferno, um lugar de trevas, dor e separação. Jesus falou sobre o inferno mais do que qualquer outra pessoa na Bíblia, e ele foi explícito, direto e sem meias palavras. Lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 13:50. Onde o verme deles não morre e o fogo nunca se apaga. Marcos 9:48 não é simbólico. Não é uma metáfora para sofrimento emocional. Jesus está descrevendo um lugar real de juízo eterno. Um lugar onde há memória e consciência, há angústia sem fim, há ausência total de Deus e não existe segunda chance. Um alerta urgente de Jesus Cristo. Não falou sobre o inferno para causar medo irracional. Ele falou porque ama demais para nos deixar enganados. E é por isso que ele deixou avisos como este: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mateus 7:13. Você percebe? A maioria está indo para o lugar errado. E o problema não é que essas pessoas são más. É que nunca nasceram de novo. Nunca se renderam. Nunca conheceram o verdadeiro evangelho. O inferno não foi feito para você. Mas se você rejeita a salvação, ele será o seu destino. E o céu é o lar dos que pertencem a Jesus, dos que o seguiram com fé verdadeira, até o fim. Na próxima parte, vamos entender por que tantas pessoas que acham que vão para o céu serão rejeitadas, mesmo tendo feito obras em nome de Jesus. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode abalar tudo o que você pensava sobre salvação. Vamos continuar. Agora entramos em uma das passagens mais impactantes e assustadoras do Novo Testamento. Um trecho que deveria estremecer os púlpitos e sacudir os bancos das igrejas. Jesus, em Mateus 7, revela que muitos que pensam estar salvos não estão. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22, 23. Perceba. Não são ateus, nem satanistas, nem pessoas do mundo. São pessoas religiosas. Gente que participou de cultos, pregou, fez campanhas, orou em voz alta, expulsou demônios, curou enfermos. Mas mesmo assim, foram rejeitadas. E por quê? Porque nunca nasceram de novo. Viviam na aparência, na performance, no auto-engano. Jesus não disse: vocês eram maus. Ele disse: nunca vos conheci. Fé sem arrependimento não salva. Hoje vivemos uma era onde se diz: é só crer e está tudo certo. Mas a Bíblia nunca disse isso isoladamente. Crer é o começo, mas sem arrependimento é fé morta. Sem obediência, sem mudança de vida, sem renúncia, é ilusão. A fé verdadeira gera frutos.
A fé verdadeira transforma o interior. A fé verdadeira deseja a santidade. Não se trata de perfeição. Se trata de coração rendido. O auto-engano religioso é um dos maiores perigos e, por isso esse vídeo está sendo feito. Não para acusar, mas para alertar. Porque o inferno está cheio de pessoas que achavam que estavam salvas. Pessoas que confiavam em seus dons, suas obras, sua posição na igreja, sua religiosidade, mas se esqueceram do mais importante, um relacionamento vivo, real e diário com Jesus. A chave não está no que você faz, mas em quem você é. Cristianismo não é performance, é identidade, é ser nova criatura, é viver em Cristo e Cristo em você. É odiar o pecado e amar a verdade. É andar pela graça e não pela aparência. Preste atenção. Se você está ouvindo essa mensagem, é porque Deus está te chamando para um realinhamento. Não ignore esse chamado. No próximo trecho, vamos entender o que realmente diferencia os escolhidos dos perdidos e como saber com clareza onde você passará a eternidade. Vamos continuar. A pergunta que ecoa em muitos corações sinceros agora é: como eu posso ter certeza de que estou entre os escolhidos? Como não ser pego de surpresa naquele dia? Jesus não deixou essa resposta em aberto. Ele nos deu sinais claros, verdades inegociáveis, e um modelo de vida que reflete o coração dos salvos. Os escolhidos dão frutos, e não só discursos, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16. Os verdadeiros filhos de Deus não são reconhecidos pelas palavras, mas pelas marcas que carregam: humildade que não busca aplausos, amor que não se corrompe com interesses, santidade que não depende de plateia, obediência. Mesmo quando ninguém está vendo a árvore boa, não consegue produzir fruto podre, e a árvore má não produz fruto bom. Não adianta dizer, Senhor, Senhor, se a vida grita o oposto. Os que não são dele não suportam o fogo da verdade. A palavra de Deus é como um espelho e uma espada. Revela, corta, confronta, cura. Mas há muitos que fogem da palavra verdadeira. Eles preferem um evangelho diluído, uma graça sem santidade, um Jesus sem cruz, uma salvação sem renúncia. Esse não é o evangelho de Cristo. É o evangelho dos muitos que serão rejeitados. A diferença entre os do céu e os do inferno não é quem chorou mais no culto, quem deu mais dízimo, quem serviu mais no ministério, mas quem nasceu de novo, quem passou da morte para a vida, quem foi crucificado com Cristo e agora vive não mais por si, mas por Ele. O céu não é um destino para os religiosos. O céu é o lar dos regenerados, dos que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, dos que andam na luz, mesmo que tropeçando, mas nunca vivendo nas trevas. Esses sim ouvirão: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Mateus 25:34. A separação final está mais perto do que imaginamos. O juízo de Deus não faz acepção de pessoas, mas exige sinceridade. No fim, Jesus nos falou claramente sobre o destino final dos escolhidos e dos ímpios. E o que ele revela deve servir de alerta: o momento da separação final. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, então se assentará no seu trono de glória. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Mateus 25:31, 32. Haverá uma separação inevitável, uma divisão eterna, entre os que amam a Deus e os que o rejeitam. O destino dos pecadores. O inferno é difícil para muitos aceitar, mas a Bíblia é clara sobre o destino daqueles que persistem no pecado sem arrependimento, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25:46. Inferno não é apenas um lugar de tormento físico, mas de separação eterna de Deus, onde a alma será consumida pela ausência do amor, da graça e da misericórdia divina. O céu. A herança dos escolhidos para os verdadeiros filhos de Deus. A promessa é gloriosa: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Mateus 25:34.
Céu é a morada eterna dos remidos, onde estarão para sempre na presença de Deus, desfrutando de sua paz e sua glória. O sofrimento da vida terrena será trocado por alegria incomparável. A única maneira de se salvar, a única maneira de garantir o seu lugar no céu é através de Jesus Cristo. Jesus não oferece uma vaga para quem apenas diz crer em Ele. Ele oferece salvação verdadeira para quem se arrepende, renuncia ao pecado e segue a Ele de todo o coração. O destino final de cada um de nós está em jogo. Qual é o seu destino? Céu ou inferno? Este é o momento de avaliar sua vida, de refletir sobre a sua jornada espiritual. Que as palavras de Jesus ressoem em seu coração. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14, 6. Agora, não perca tempo. Se você está em dúvida, busque a Deus. Ouça sua voz e se arrependa, porque o tempo é curto. Jesus está à porta, e Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Se você quer saber mais sobre os caminhos da salvação e como garantir seu lugar no céu, inscreva-se no canal e continue acompanhando nosso conteúdo. Não deixe essa oportunidade passar.